E aí, tudo certo? Deixa eu já começar direto com uma pergunta que pode parecer simples, mas carrega um peso enorme. Você realmente confia 100% na sua companheira ou companheiro? Pode soar como uma provocação, mas é algo para você pensar. Você realmente confia na pessoa com quem você está? Ou que pretende estar? No fundo, lá no fundo mesmo, sem se enganar. Eu não tô falando de ciúme, não tô falando de paranoia ou qualquer coisa do tipo. Eu estou falando da confiança real, aquela que sustenta qualquer relação. Seja no namoro, casamento, amizade ou até aquele ficante, que tá virando algo a mais, entende? Porque a confiança nos relacionamentos virou uma pauta a ser falada. Toda vez que você tiver a oportunidade de trair seu namorado, traia. Se você ainda não teve essa oportunidade, você precisa criá-la. Existe uma coisa que chama competitividade masculina. Quando um homem sabe que você está num relacionamento com outro homem, ele vai se esforçar muito mais para te dar prazer. Enquanto um homem, quando se sente muito seguro dentro de um relacionamento com uma mulher, ele já não se esforça tanto. Então, você vai usar a competitividade masculina a seu favor. Todos que estiverem tentando acabar com seu relacionamento vão se esforçar muito, enquanto você vai ter um namorado inseguro que vai fazer de tudo pra você não ir embora. Minha vida, sim, eu fiquei com ele, mas nem chegou a ser uma traição, porque não foi no pelo, eu usei camisinha e foi bem rapidinho também, ele só chegou a botar a cabecinha. E se você ficou curioso para saber minha opinião, fique até o final. E antes de começar o vídeo, como de praxe, deixa o like, curta, comenta e se inscreva. E também hype o vídeo para alcançar o máximo de pessoas possíveis. E também deixei aqui um apoio-se para você contribuir com qualquer valor, que já me ajuda muito. Beleza? Então, chega de enrolação e vamos lá. Bom, vamos de começo. Todo mundo já ouviu aquela frase: confiança é a base de qualquer relacionamento. Mas o que isso realmente quer dizer na prática? Bom, então, a confiança é basicamente, né, quando você não precisa ficar conferindo, né, no celular, da pessoa para dormir tranquilo, quando ela te fala, quando vai sair com as amigas, e você sente aquele calafrio na barriga de segurança. Então, os relacionamentos de hoje em dia estão ficando, estão virando, estão funcionando assim. A verdade é que hoje, né, com as redes sociais, os aplicativos de conversas, likes, directs, exposição exagerada, que muitas vezes as pessoas evitam falar, mas é a verdade, tudo virou uma zona cinzenta. É a linha entre o respeito e a traição emocional tá cada vez mais fina. Eu já fiz vídeo aqui a respeito da questão do DNA, né, da paternidade, para confirmação se você é ou não o pai da criança. Que teve um juiz lá também lá nos Estados Unidos, que ele ficou 51 anos casados com a companheira dele, e depois de um tempo, né, depois de 51 anos de casado, ele descobriu que os filhos dele, supostos filhos, né, não era dele, era de outro cara, né, e os netos não era dele, e a mulher não falou nada, né, ele confiou tanto na pessoa que, querendo ou não, né, eu não sei o contexto todo da história, se ele é filho sozinho, se ele é filho, se ele tem irmão, se ele é filho único, se tem parentes, né? Porque, mano, se for tudo isso que eu tô achando que é, né? Se ele não tiver nada, praticamente a geração dele acabou nele, né? Ele não conseguiu passar adiante seus genes, né? E, mano, aí tem pessoas que vão dizer assim: ah, mas você tem que confiar 100% na pessoa, no seu companheiro, é feio, né? O homem dizer para fazer teste de DNA para comprovar, você não confia na pessoa. Com essa narrativa que as pessoas dizem, aí fica difícil tentar argumentar alguma coisa, porque não é você que tá passando na pele, que nem esse juiz dos Estados Unidos que eu disse. É fácil falar para uma pessoa assim: ah, mas você tem que confiar na pessoa, não precisa fazer teste de DNA para descobrir que o filho é seu. Agora diz na cara desse cara aí que ficou 51 anos casado e descobriu que os filhos não eram dele, é de outro cara, e possivelmente acabou a herança dele, os genes dele, a história da família dele, praticamente acabou com ele, se ele não tiver nenhum tipo de familiar, nenhum tipo de parentesco. Aí é fácil você falar isso, né? Porque hoje em dia a confiança virou tudo uma questão de troca, né? Por exemplo, assim, as pessoas tentam justificar algo por outro.
Que nem, por exemplo, do DNA. Quero fazer o teste de DNA para descobrir se o filho é meu. Eu engravidei uma menina, né? A menina disse que o filho é meu, eu quero saber se o filho é meu. Aí ela tem aquela narrativa de dizer, mas você não confia em mim, é isso e aquilo, tem várias questões envolvidas. Aí o cara, né, abre a brecha para aquela confiança cega, né? De acreditar tudo aquilo que ela diz que é verdade, para não ser aquele cara tóxico, né? Porque hoje em dia tá assim. Você tentando tirar a prova viva, tentar ter provas reais, aí já joga na sua cara que você tá sendo tóxico, que você não confia nela, que o relacionamento tá ruim, isso, aquilo, aí vai virando uma bola de neve. E, e a confiança em si não é em aspectos mais grandiosos, né? Mais amplos. Confiança é algo em coisas simples, sabe? Tipo assim, se a pessoa mentiu em coisas pequenas, né? Que é aquele ditado que praticamente todo mundo ouviu em casa, né? Se a pessoa mente em coisas pequenas da vida, ela vai mentir em coisas grandes. Que nem, por exemplo, você tá num relacionamento, a pessoa usa, por exemplo, o seu cartão de crédito, alguma coisa assim do tipo, tira no seu nome, aí você pergunta pra pessoa, mas você perguntou pra mim antes, você me comunicou antes, a pessoa já começa a desmentir você, já começa a negar aquilo que ela fez, mas você sabe que ela fez. Então, nas pequenas coisas que a pessoa faz, a gente começa já a mapear o tipo de pessoa que ela vai ser no decorrer do tempo. E a confiança não se constrói de uma hora para outra, entende? Porque os relacionamentos de hoje em dia, eu já fiz vídeo aqui, eu vou deixar no card, virou relacionamentos superficiais, relacionamentos, virou tipo a cultura do descarte, né? A pessoa faz uma coisa que não te agradou, né? Voltada, por exemplo, na parte de você querer saber a verdade, a pessoa já fica revoltadinha, já começa a criticar vocês e descarta o relacionamento, mesmo sabendo que você está certo, querendo saber a verdade, querendo ter um pouco de confiança a mais na pessoa, entende? Aí, quando você não molda, né, nos prazeres da outra pessoa, das vontades da outra pessoa, você é descartado como fosse nada. E sejamos sinceros aqui, cara. Ter um relacionamento hoje em dia, ter confiança de verdade na pessoa é muito difícil, cara. Não envolve só questões de religião, né? Tipo, princípios e valores, ou ela tá na igreja, isso aqui não envolve isso, cara, porque tem gente que tá pior dentro da igreja do que fora, né? Porque a confiança, eu posso dizer, é um dos aspectos que seria, por exemplo, a confiança financeira. Ou você confia 100% na pessoa, você tem aquela confiança de dar um cartão de crédito para ela, ou emprestar seu nome, emprestar dinheiro, isso, aquilo. Você tem essa confiança, entende? Porque como o salso médio hoje em dia, não generalizando, é claro, mas a gente sempre fica com o pé atrás, né, da outra pessoa. Porque a gente vê casos aí, casos mais casos, o cara fez de tudo pra pessoa, deu a alma, o coração pra ela, e depois pegou tudo do cara, chutou o cara, e o que aconteceu? A vida dela seguiu normal, e a dele acabou. Que tinha um certo interesse em mim, que gostaria de me conhecer melhor, mas estava com um problema financeiro. Ela devia alguns aluguéis, que tinha acabado de entrar no trabalho e perguntou se eu ajudaria. Nesse primeiro pedido, qual foi o valor que ela te pediu? R$ 9.600. Alexandre diz que fez o Pix. Foi o primeiro de muitos. Depois, o próximo Pix seu pra ela, você se lembra de quanto foi? R$ 2.000, que ela precisava pagar uma fornecedora. Aí depois 5. Aí depois ela falou que estava sem dinheiro. Eu emprestei mais 1.000, e aí depois mais 30, e depois... E assim foi indo vários valores, assim. Então a confiança, cara, não é feita por questões de aparência em si, sabe? Questões, mas ela é da igreja, ela é certinha, isso, aquilo, mas uma coisa a pessoa ser solteira, outra coisa ela tá no relacionamento, porque a confiança vai de ambas as partes. E o erro comum que muita gente comete, né, é achar que só existe na questão da traição que é algo físico. Não é bem assim, por exemplo, se a sua atual tá trocando mensagens com o ex dela do passado, que vocês sabem muito bem que aconteceu, né? Aquela conversa que ela tem começa a ter cheias de segundas intenções, que vocês sabem muito bem que acontece. E também isso mina a desconfiança, né? Porque aí elas argumentam, né? Tanto um como o outro, né? Tô sendo parcial, tô sendo imparcial, tanto homem quanto mulher. Aí, querendo ou não, eles jogam na cara, né? Não, mas é só ele é o meu amigo, isso, aquilo. Cara, é uma questão que é um tipo de traição emocional que é amplamente, né, discutido por psicólogos, que a traição emocional pode ser ainda mais dolorosa que a física, entende? Porque envolve laço, intimidade e conexão.
que, a grosso modo, não é que a pessoa faz com o corpo, mas com a mente e o coração, sabe? A intenção da pessoa em, por exemplo, trocar mensagens com um antigo relacionamento, ter algum tipo a mais de segundas intenções, se é que você me entende. E por acaso, se você tem alguns desses sinais que eu vou dizer agora, possivelmente você pode não estar mais confiando na sua companheira ou companheiro, que são: você sente necessidade de conferir as redes sociais, os seguidores e os comentários dela. Você já pensou em criar conta fake só para testar a fidelidade dela? Toda vez que ela sai com as amigas ou amigos, você fica em alerta. Você já sentiu que ela esconde algo, mas preferiu não tocar no assunto para evitar briga, né? Você sente que precisa agradar o tempo todo para ela não se afastar. Se pelo menos um ou dois ou mais, né, se você se identificou, possivelmente você não está seguro nessa relação. E possivelmente esse relacionamento não é saudável nem para você e nem para ela. Mas parece que quanto mais a gente vê esses sinais nos relacionamentos das outras pessoas, né? Por que então que elas ficam no relacionamento? Cara, é uma questão delicada que eu já fiz vídeo aqui, vou deixar no card. Mas basicamente, cara, tanto homens quanto mulheres, sejamos justos, né? Eles estão nesses relacionamentos não por amor, mas por medo, cara. Por medo da solidão, medo de não encontrar alguém melhor, medo de sair, se arrepender. E eles mantêm esse relacionamento, né, onde não existe a confiança real, e vão empurrando pela barriga porque eles têm medo de desistir de algo que é mais cômodo pra eles, né? Que às vezes a culpa nem é da outra pessoa, né? Às vezes é a falta de confiança que vem de traumas, por exemplo, experiências passadas, autoestima abalada. Só que, querendo ou não, você não pode transmitir as suas frustrações, seus traumas no relacionamento que você está. Você não pode jogar tudo as suas experiências ruins, as suas experiências que você, né, geralmente, né, a pessoa que não tem confiança na outra, ou já foi traída, aconteceu algo mais além disso. Só que as pessoas não entendem que o relacionamento que você tá agora não é o antigo. Muitas pessoas generalizam, né? Ah, mas se o meu ex fez isso comigo, o meu atual vai fazer, porque todos os homens são iguais, né? Porque essa é a frase que todo mundo já ouviu pelo menos uma vez na vida. E é muito mais uma questão de você se autoconhecer, você ter autoconhecimento do que são seus traumas, suas fraquezas e tratar esses gatilhos. E tem um estudo da Universidade de Houston, publicado no Journal Personality and Social Psychology, que mostrou que casais que demonstram confiança mútua têm relacionamentos mais longos, estáveis e satisfatórios. E eu não estou falando de perfeição, que eu já fiz um vídeo aqui, mas de total transparência. Ou seja, se há espaço para diálogo, sinceridade e vulnerabilidade, o casal tende a resistir às tempestades da vida. Mas sem isso, que é a confiança, não existe paixão, não existe química, não existe filhos, e nem história juntos segura isso. E eu volto então agora na pergunta do começo. Você realmente confia 100% no seu companheiro ou na sua companheira? Você confia o suficiente para dormir tranquilo e não sofrer por antecipação, por desconfiança? Para contar seus segredos sem medo de julgamento? E o mais importante ainda, o seu companheiro ou a sua companheira confia em você? Porque a confiança tem que ser via de mão dupla. Se só um lado se entrega e o outro esconde, manipula ou sabota, não é amor, é desequilíbrio, é deslealdade. Mas enfim, essa é a minha opinião, esse é meu ponto de vista. E se você tem uma opinião diferente da minha, ou até mesmo como a minha, deixa aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Deixa aqui o próximo tema de vídeo que vocês queiram que eu dê minha opinião, beleza? Então, até a próxima!